Agora, a gente vai resolver esse exercício que fala sobre o cubo octaedro truncado. Nesse exercício, ele quer que a gente determine o número de vértices e de arestas deste cubo octaedro. Basicamente, nesta seção, os problemas sobre poliedros estarão voltados a você determinar ou o número de vértices, ou o número de arestas, ou o número de faces. Isso dado as características do nosso poliedro. Nesses tipos de caso, a gente aplica a relação de Euler. Só que para você utilizar a relação de Euler, você precisa saber no mínimo dois resultados. Resultados esses que envolvem o número de faces, de vértices ou de arestas do poliedro. Neste caso, ele nos dá as características do poliedro enquanto as suas faces. Precisamos descobrir o número de arestas e em seguida o número de vértices. Para determinar o número de arestas de qualquer poliedro, a gente vai usar a definição de poliedros que diz que um lado de um polígono que compõe esse poliedro divide esse lado apenas com outro polígono. Para determinar a quantidade de arestas de um poliedro, a gente precisa primeiro observar as características das faces que o compõem. Como o poliedro é formado por polígonos e esses polígonos têm lados com as quais são mesmo que as arestas do nosso poliedro, vamos contar a quantidade de arestas desse poliedro a partir dos lados deste polígono. Primeiro, vamos observar a quantidade de faces deste poliedro. O exercício nos diz que a quantidade de faces quadradas, que são essas faces aqui em amarelo, é igual a 12. A quantidade de faces hexagonais, que são essas faces em roxo, é igual a 8. E a quantidade de faces octagonais, que são essas em verde, é igual a 6. Uma observação. Para cada uma das quantidades de faces, eu denotei por f e o número de lados que tem essa face. Por exemplo, f4, porque são as faces de 4 lados. f6, porque são as faces de 6. E f8, porque são as faces de 8 lados. Se eu somar a quantidade desses tipos de faces, eu tenho a quantidade total de faces do meu poliedro. Então, a quantidade total de faces do meu poliedro é 26. Agora, olhando para características dessas faces, eu consigo determinar a quantidade de arestas. Para determinar a quantidade de arestas de um poliedro, e como eu quero generalizar essa situação, eu vou chamar o número de arestas de um poliedro pela letra A. E como os lados dos polígonos que formam o nosso poliedro são exatamente as arestas desse poliedro, nós podemos fazer a conta desse jeito. Primeiro a gente conta a quantidade de lados de cada um dos polígonos. Então, a gente vai primeiro observar aqui a quantidade de lados que tem todas as faces quadradas. Repara que para cada face quadrada eu tenho 4 lados. Então, para determinar essas arestas do nosso poliedro, eu vou pegar a quantidade de faces quadradas e multiplicar pela quantidade de lados que essas faces quadradas têm. No caso, 4. A mesma coisa eu vou fazer pelas faces hexagonais. Eu vou pegar a quantidade de faces hexagonais, que são essas em roxo, e multiplicar pela quantidade de lados que esses hexágonos têm, que é 6. Isso aqui determina a quantidade total de lados que eu tenho no hexágono que compõe esse poliedro. O mesmo eu vou fazer para as faces octagonais. Então eu vou pegar a quantidade de faces octagonais e multiplicar pela quantidade de lados que esses octágonos têm. Então vamos fazer essa conta. Vamos substituir aqui a quantidade de faces de cada um dos gêneros dos polígonos, multiplicar e depois somar. Esse resultado representa a quantidade total de lados dos polígonos que formam esse poliedro. É como se você estivesse fazendo da seguinte maneira. Você estivesse contando a quantidade de lados desses quadrados, depois a quantidade de lados destes hexágonos, depois a quantidade de lados desses octágonos e somasse tudo. Só que para a quantidade de arestas de um poliedro, temos um problema. Como um poliedro é formado por polígonos que têm um lado comum, significa que nós contamos a quantidade de arestas desse poliedro duas vezes. Observe o seguinte, se olharmos especificamente para essa aresta, temos que ela é lado tanto do hexágono quanto do quadrado. Quando você faz essa soma, você está incluindo essa aresta duas vezes. E para cada uma dessas arestas acontece o mesmo. Observe só, cada aresta é lado de 2 e apenas 2 polígonos. Isso significa que, para você determinar a quantidade de arestas desse poliedro, você precisa pegar esse resultado aqui e dividir por 2. Então vamos pegar 144 e dividir por 2. Isso dá 72. E esse resultado é o verdadeiro resultado que representa a quantidade de arestas desse poliedro. Então vamos generalizar esse raciocínio. Para você determinar a quantidade de arestas de um poliedro, você vai precisar pegar a quantidade de faces triangulares e multiplicar pelos números de lados. Repare que se o poliedro não tiver faces triangulares,
esse resultado aqui, o F3, vai dar zero. Logo, todo esse resultado dá zero. Isso você vai somar com F4 vezes 4. F4 é a quantidade de faces quadrangulares do poliedro. Depois, somar com a quantidade de lados que existem totais no poliedro, ou seja, o produto entre a quantidade de faces pentagonais pela quantidade de lados desses pentágonos, que no caso é 5. E assim você vai fazendo sucessivamente. Isso é como se você estivesse calculando o dobro da quantidade de arestas. Então significa que a quantidade de arestas de um poliedro é essa soma aqui em cima dividida por 2. Ou seja, determinar a quantidade de arestas de um poliedro é você somar a quantidade de lados totais desse poliedro e dividir por 2. Agora vamos finalizar o exercício. A gente tem esse cubictaedro, que representa essa figura aqui. Vamos contar as quantidades de faces totais. Nesse caso a gente tem faces quadrangulares como sendo 12, faces hexagonais como sendo 8, faces octagonais como sendo 6, que significa que o total de faces é 26. Agora a gente conta as arestas. Temos 12 vezes 4, mais 8 vezes 6, mais 6 vezes 8, tudo isso dividido por 2. Essa expressão de cima é a quantidade de lados de todos os polígonos que compõem o poliedro. Isso você divide por 2 e você obtém a quantidade de arestas desse poliedro. Tendo os valores da aresta e das faces, você utiliza a relação de Euler para determinar a quantidade de vértices. A relação de Euler diz o seguinte: em um poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual à soma de número de arestas mais 2. Então, aplicando a relação de Euler, a gente tem que o número de vértices somado com o número de faces, que é 26, é igual ao número de arestas, que é 72, mais 2. Daqui, a gente conclui que o número de vértices é 48.